Imagina só a seguinte cena. Tipo, os olhos batem numa marca na pele, sabe? Um desenho ali mais escuro no braço de alguém. Uhum. E numa fração de segundo, antes mesmo de dar um simples bom dia, a mente humana já entrou em ação. Já julgou tudo, né? Exato, a pessoa já redigiu uma sentença espiritual completa sobre o outro. É um processo quase magnético, assim, automático. E muito brutal. Nossa, total. Há muito tempo a tinta na pele tem funcionado como uma espécie de atalho moral. É tipo um scanner instantâneo de santidade para quem tá ali observando de fora. Pois é, e essa é a pressa do julgamento humano na sua forma mais pura, sabe? O nosso cérebro, ele adora essas categorias visíveis, esses atalhos cognitivos. É mais fácil, né? É muito confortável. Você olha para o exterior, lê um código visual rapidinho ali e já coloca a pessoa na caixa do bom ou na caixa do ruim. Só que a tradição bíblica bate de frente com isso o tempo todo. Sem parar. A escritura adverte, de um jeito bem desconfortável para muita gente, que o olhar de Deus ignora a superfície. Ele passa direto pela epiderme e vai, pum, direto no coração. E é exatamente nesse ponto de tensão máxima que a gente vai entrar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no canal Você Pode com Deus. É isso aí. A nossa missão aqui não é fugir de polêmica, tá? Nós vamos encarar de frente aquela pergunta clássica que vive ecoando em grupo de jovens, em família, em tudo que é lugar. Afinal de contas, cristão pode ou não pode fazer tatuagem? E o grande diferencial dessa nossa conversa é que a gente não tá aqui para dar aquele sim ou não apressadinho, sabe? Aquele bate-pronto de internet. Isso, porque se fosse só para entregar uma regra pronta, a gente encerraria isso aqui em 2 minutos. Com certeza, eu tô bem animada pra gente desembalar isso, porque a dúvida sobre a tinta na pele revela coisas muito mais profundas, né? Revela como a gente enxerga o corpo, como a gente entende a liberdade, a nossa consciência e até a própria conversão verdadeira. Então vamos sair do raso. Porque, olha, parece que o mundo hoje vive espremido entre duas visões extremas. E, francamente, são duas visões terríveis sobre o corpo humano. São mesmo. De um lado, a cultura secular trata o corpo meio que como um carro alugado com seguro total, sabe? A mentalidade é tipo, a vida é minha, o corpo é propriedade minha, então eu risco, amasso, pinto, faço o que eu quiser porque eu não devo satisfação pra ninguém. É a pura ditadura do individualismo moderno. Uma visão totalmente libertária e muito narcisista, no fundo. O corpo vira só uma tela em branco pro ego. Exatamente. Só que aí a gente olha para o outro lado e encontra o quê? Um moralismo religioso que comete o erro oposto. Que é tratar o corpo como se fosse uma embalagem descartável. Nossa, sim! Foca tanto na alma que o corpo vira só um detalhe chato, um mal necessário, sabe? E nessa visão distorcida, a matéria é vista com suspeita. Aí qualquer intervenção na pele já é lida automaticamente como uma rebeldia contra Deus. Tá, mas como é que a gente escapa dessas duas armadilhas? Porque nenhuma delas parece refletir a inteligência cristã verdadeira. Eu fico curiosa para saber qual é o caminho do meio. A saída é resgatar a visão clássica. O apóstolo Paulo formulou isso de um jeito brilhante. Para o cristianismo, o corpo não é neutro, sabe? Não é um suporte biológico qualquer. É templo. É templo do Espírito Santo. E Paulo conclui isso com um peso moral gigantesco quando ele diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Caramba, isso destrói os dois extremos na mesma hora. Destrói. Rejeita o moralismo raso que odeia a matéria e quebra aquela ilusão individualista de que a gente é dono absoluto da nossa própria biologia. Faz todo sentido. O corpo participa da dignidade da pessoa. Não dá pra fatiar a gente, né? Dizer tipo, o meu eu espiritual é super santo, mas o meu corpo é um parquinho de diversão sem regra nenhuma. Exato. O corpo é dom sagrado, não é um ídolo. Mas aí surge uma tensão inevitável. Se o corpo tem essa dignidade toda, não dá pra gente ignorar o elefante na sala. Lá vem o texto de Levítico. Pois é, sempre que esse assunto surge, alguém levanta a mão e cita Levítico. A famosa passagem do Antigo Testamento que proíbe marcas na pele. E aí, a regra tá lá, escrita com todas as letras. Sim, o texto de Levítico 19 existe, é real. E a gente precisa encarar isso com honestidade e, acima de tudo, com profundidade hermenêutica. Uhum. Ninguém está falando para rasgar a página da Bíblia,
Mas o erro crasso é você arrancar um versículo do contexto histórico dele, sabe, como se ele fosse um manualzinho caído do céu direto para o século XXI. Mas espera, deixa eu jogar uma provocação aqui. Falar em profundidade hermenêutica não é só um jeito chique de achar uma brecha teológica? Como assim? Ah, tipo uma desculpa para ignorar uma regra que ficou inconveniente hoje em dia? A gente ouve muito isso. Ah, isso era para aquela época, só para justificar o que a pessoa quer fazer. Olha, é um questionamento excelente, porque o risco de manipular o texto existe sim, mas aplicar a hermenêutica certa não é buscar brecha, é buscar o sentido que o autor original queria passar. Tá, e o que estava rolando lá em Israel naquela época? O texto estava lidando com práticas rituais muito, mas muito específicas. As nações vizinhas, os povos pagãos lá de Canaã, eles tinham o costume de fazer cortes profundos e tatuar o corpo em rituais de luto. Ah, tipo para apaziguar deuses, essas coisas? Exatamente, deuses do submundo, culto de fertilidade. Entendi. Então as marcas não eram estéticas. Não era alguém pensando, ah, vou fazer uma flor aqui porque acho bonito. De jeito nenhum. Era uma linguagem puramente religiosa. Um pacto com crenças que batiam de frente com a fé no Deus único. Envolvia idolatria e automutilação ligada à morte. Nossa, isso muda tudo. A proibição tinha um alvo claro, que era a sobrevivência espiritual de Israel. Eles não podiam se misturar com essa cultura de morte. É muito bom lembrar disso, até porque as pessoas adoram citar a proibição da tatuagem no versículo 28, mas curiosamente esquecem o versículo 19, do mesmo capítulo. O das roupas lá, Pois é. que proíbe usar roupa tecida com 2 fios diferentes, tipo lã e linho juntos. E olha, ninguém hoje faz campanha teológica contra usar uma camiseta de algodão com poliéster. É verdade. Então, por que a agulha leva todo o peso da condenação e o tecido misto ganha passe livre na igreja? Essa seletividade é o que expõe a fragilidade desse argumento literalista. O Novo Testamento trouxe uma nova aliança que cumpriu essas leis cerimoniais de pureza. Mas então a regra de Levítico perdeu a validade? A gente só ignora e segue a vida? Não, de forma alguma. A validade moral continua lá, mas a essência do princípio mudou de foco. O alerta que fica não é um não automático para a agulha e para o pigmento. Tá, e qual é o alerta então? O princípio é não associar o corpo à idolatria, à superstição, à automutilação destrutiva. O corpo não pode ser tela para celebrar coisas que ofendem a Deus. Essa distinção é fundamental. Porque se a gente não tem mais aquele não automático baseado num versículo só, o debate muda de eixo, sabe? Muda totalmente. A pergunta não é mais simplesmente, a tatuagem é pecado. A reflexão fica bem mais madura. A pergunta vira o que essa marca específica significa moralmente. Porque, cá entre nós, fazer uma homenagem para um filho é um universo moral completamente diferente de tatuar um símbolo de ódio. Com certeza. A tradição ensina que a gente não julga os atos só pelo lado de fora. Tem 5 dimensões práticas de discernimento aí. Vamos falar sobre elas então. Qual é a primeira? A intenção. O que motiva a marca. A moral cristã olha muito para a intenção do coração. 2 pessoas podem estar sentadas num estúdio, fazendo tatuagens idênticas, mas com pesos morais opostos. Nasce de pura revolta, de um impulso para agredir os pais ou a sociedade. Exato. Se a motivação é por orgulho, um desejo de chocar ou até autodestruição, o ato já está corrompido na raiz. Mas, olha, a intenção sozinha não resolve tudo. Tem o próprio desenho, né? Sim, o conteúdo simbólico. O cristianismo lida com símbolos muito fortes, e símbolos carregam visões de mundo. Mas alguém pode chegar e dizer, é só um desenho, uma caveira é só uma caveira, um símbolo místico é só uma geometria legal. Dá para separar o desenho do significado dele? É muito ingenuidade achar que símbolo é só um enfeite neutro. Símbolo comunica, e comunica rápido. Tatuar algo violento, blasfemo ou que exalta o ocultismo não é só pigmento na pele. Você está vestindo a mensagem, né? Endossando a mensagem permanentemente. A pessoa passa a carregar no corpo algo que é incompatível com o evangelho. Como se assinasse um contrato visual com aquela ideia. Mas vamos além. E se a imagem não tem nada de violento, mas a pessoa começa a cobrir o corpo inteiro num nível compulsivo? Aí a gente entra na terceira dimensão, que é a proporção e o cuidado.
Lembra que o corpo é dom. A gente tem que respeitar a integridade física. Uhum. Tem um limite onde a arte vira desfiguração. Vira uma compulsão psiquiátrica que precisa de tratamento, não de mais agulha. O corpo já tem uma beleza intrínseca que Deus deu. Nossa, total. E isso esbarra numa outra coisa moderna que é a estética da exposição. Porque, vamos falar a verdade, muita tatuagem é feita num lugar específico e com um design pensado justamente para atrair olhar para certas partes do corpo. E essa é a quarta dimensão, modéstia e dignidade. Numa cultura super sexualizada como a nossa, a tatuagem às vezes é usada para erotização. Para provocar, né? Isso. A pessoa objetifica a si mesma para alimentar o ego ou provocar a cobiça dos outros. E, de novo, o pecado aí não é a tinta, é colocar o corpo a serviço da vaidade desordenada. Perfeito. E tem um último ponto, a quinta dimensão, que eu acho que pega muito no nosso orgulho. O famoso testemunho. As nossas escolhas afetam a comunidade. Sem dúvida. Mas, assim, se eu ficar me preocupando com o que os outros vão pensar, eu não viro refém da opinião alheia. O cristão tem que viver com medo de escandalizar a famosa tia da igreja? É uma linha tênue, eu sei. Mas a liberdade cristã nunca é egocêntrica. A gente precisa da virtude e da prudência. Tá. Às vezes, uma escolha não é um pecado objetivo, mas é imprudente pelo contexto da comunidade. O objetivo não é viver engessado, é agir com caridade. Entendi. Se algo vai causar confusão real na fé dos mais fracos, ou fechar porta para dar testemunho no trabalho, a sabedoria pede para a gente abrir mão. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nossa, isso traz um alívio gigante, porque quebra aquela lógica binária insuportável, sabe? De que ou é pecado mortal que vai te mandar pro inferno, ou é liberdade total e faz o que quiser. O amadurecimento espiritual é exatamente saber discernir. Tira a pessoa daquela infância de precisar de uma placa de proibido para tudo e coloca ela na posição de um adulto diante de Deus. Agora, já que a gente estabeleceu essa base moral toda, é urgente virar o espelho. Porque a gente passa muito tempo analisando quem faz a tatuagem, mas precisa falar de quem aponta o dedo. Tem uma montanha de hipocrisia rondando esse assunto. Muita. E é o tipo de hipocrisia que Cristo combatia, né? Exatamente. A advertência contra idolatrar as aparências é central no Evangelho. A gente precisa deixar muito claro para quem está acompanhando, pele intacta sem tatuagem não é prova de coração convertido. É o famoso sepulcro caiado. A pessoa pode ter uma estética cristã perfeita, roupa arrumadinha no domingo, zero piercing, zero tatuagem. Mas por dentro, Apodrecendo, né? Consumida de orgulho, de inveja, fofoca e com aquele senso de superioridade moral que só destrói a igreja por dentro. A Bíblia condena quem tenta trocar a conversão real por verniz social. religião só de aparência é estéril. Mas olha, a gente tem que ser justo e olhar para o outro lado da moeda também. Sim, Se tem o falso moralista de pele limpa, do outro lado tem a cultura secular que caiu no extremo da romantização absurda. o mundo vende a ideia de que qualquer tatuagem é um grito profundo de liberdade e autenticidade. O que muitas vezes é uma grande ilusão. Na era da hiperexposição, o corpo virou tipo rede social física, um projeto de comunicação pública. Verdade. Muitas vezes, a marca não nasce de convicção nenhuma. É modismo, é pressão de grupo ou uma carência gigantesca. Muita gente tenta resolver uma dor psicológica mal resolvida na ponta da agulha. É muito forte pensar por esse ângulo, porque o mundo pergunta, como eu construo a minha imagem para ser aplaudido? Mas a fé inverte isso, né? Traz a pergunta difícil. Isso, a pergunta que ninguém quer fazer na frente do espelho. Essa minha decisão é liberdade de verdade ou é só culto ao meu ego disfarçado de autenticidade? Eu estou servindo a mim mesma ou refletindo o Criador? Essa é a perspectiva que eleva a ética cristã. A pergunta não é mais só se eu posso me satisfazer. Isso glorifica a Deus, fortalece meu testemunho. E toda essa profundidade teológica, ela tem que aterrissar na realidade pastoral, sabe? Porque a teologia tem que encontrar a pessoa real com os medos reais dela. Fundamental isso.
Tem muita gente que nos ouve hoje que acompanha esse debate com o coração apertado. Pessoas que já têm marcas de um passado complicado e morrem de medo do julgamento quando entram numa igreja. E para essas pessoas, a nossa resposta tem que ser cheia de compaixão. Quando alguém pergunta se a Bíblia permite tatuagem, muitas vezes a alma está gritando outra coisa. Tá perguntando se existe lugar para ela, né? Exato. Tá pensando, será que Deus me rejeita porque meu braço está coberto de tinta, a minha história me desqualifica? E qual é a resposta para esse medo? A resposta é a graça redentora. Quem já tem tatuagem não é cristão de segunda categoria. A igreja comete um pecado grave se reduz a pessoa à superfície da pele. Com certeza. O centro da fé é a graça que transforma. Se alguém tem marcas de escolhas antigas, essas marcas viram parte da história de redenção dela. O acolhimento não age como inspetor de epiderme, ele celebra o coração arrependido. Que lindo isso. Mas e para quem está justamente pensando em fazer uma tatuagem nova agora? Qual é o conselho prático? O conselho é pausar e fazer um autoexame honesto. Não busque o aplauso da internet que diz para não ligar para ninguém, mas também não caia no terrorismo psicológico de quem diz que você vai para o inferno por causa de um desenho. É o caminho da consciência iluminada, né? Isso. Pergunta para si mesmo, por que eu quero fazer isso? O que esse símbolo representa? Como afeta meu testemunho? Tenho maturidade para carregar essa decisão para sempre? Então, para a gente sintetizar tudo de forma bem clara, a presença ou a ausência de uma tatuagem sozinha não define a santidade e muito menos condena alguém à perdição. Exato. Mas a decisão não é neutra se vier de vaidade descontrolada, provocação ou exaltação do profano. Depende da intenção, do símbolo e da prudência. É uma visão equilibrada e profunda. É fascinante. Aprofundar esse tema muda tudo, porque no fim das contas a gente percebe que esse debate tão inflamado sobre tatuagem expõe muito mais a forma como a gente lê a Bíblia do que sobre os pigmentos em si. Expõe principalmente como a gente julga o próximo. O cristianismo exige a coragem de ser transformado por dentro, não só parecer bonitinho por fora. Isso me deixa com um pensamento final que é muito provocativo. A gente gasta uma energia incalculável, sabe, com lupa na mão, tentando decifrar o que o desenho na pele do outro significa. A gente lê cada milímetro de tinta para emitir nosso veredito moral. O ser humano é rápido para isso. Mas fica aqui a reflexão para todo mundo que está acompanhando. Será que a gente presta essa mesma atenção implacável no que as nossas próprias atitudes estão cravando na vida das pessoas? Que peso, hein? Será que a gente percebe as marcas invisíveis, mas totalmente permanentes, que a nossa falta de amor, o nosso orgulho ou o nosso julgamento afiado estão tatuando na alma de quem convive com a gente? Essa é a tatuagem que ninguém vê, mas todo mundo sente. Exatamente. Se essa nossa conversa hoje te trouxe clareza, despertou novas ideias e ajudou a enxergar além da superfície, não deixe de continuar acompanhando os próximos encontros. Nós vamos continuar investigando temas complexos aqui no canal Você Pode com Deus, sempre buscando essa inteligência afiada e uma fé que transforma de verdade. Até a próxima!